Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar mais uma obra da editora Vide. E agora trata-se de um livro acerca do professor Olavo de Carvalho, que é O Filósofo e a Sua Circunstância, obra do Josias Teófilo, que é o diretor do filme O Jardim das Aflições do Professor, tá? Mas antes de falar especificamente aqui sobre essa obra, eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações. Na descrição desse vídeo eu deixarei um link para quem quiser adquirir não só essa obra, mas quaisquer outras que estiverem lá no site da Vide Editorial e também um cupom de desconto que pode ser utilizado lá. Bom, acredito que todos aqueles que frequentam esse canal sabem da deferência e do respeito que eu tenho pela obra do professor Olavo de Carvalho. E aqui, esse livro do Josias é, sem sombra de dúvida, o mais belo livro já editado, pelo menos na minha opinião, pela Vide Editorial, acerca do professor Olavo de Carvalho. Digamos assim, essa obra são os registros fotográficos do ano de 2015 a 2021, já que o professor faleceu na noite do dia 24 de janeiro de 2022, tá? Então, são esses registros fotográficos, tá? Bom, apesar de eu gostar do filme do Jardim das Aflições, eu acho esse livro aqui muito mais interessante porque eu gosto dessa questão estática ligada às fotos e que foram feitas, foram transformadas não só pela forma da edição e a qualidade da edição, mas também pela capacidade do Josias Teófilo de captar ali os momentos, tá? Eu acredito que aqui são obras de arte. E esse livro é constituído do seguinte: ele vai ter uma introdução da Leila quando ela vai falar acerca de quando Josias procurou eles, tá? Para poder tentar fazer o filme, né? Mostrar para o professor Olavo de Carvalho a ideia do filme que seria o Jardim das Aflições. E também possui a parte do Josias, aonde ele vai falar de toda a amizade que se desenrolou a partir do momento em que ele passou a ter contato com o professor Olavo de Carvalho. Então traz, digamos, a visão da Leila, né, sobre quando ela foi procurada e a impressão que eles tiveram ali nos primeiros momentos, e também do Josias, né, desde as questões relacionadas ao filme Jardim das Aflições, os problemas que geraram ali quando tentaram fazer a exibição do filme, as questões ligadas à Universidade Federal, se não me falha a memória, do Recife, e também uma biografia do ponto de vista dele, do professor, pelo menos desses momentos, né? Então ele traz muitos fatos interessantes, tanto em relação à classe intelectual que sonegou durante a vida do professor o valor que a sua obra filosófica possuía, e ele finaliza sempre falando, ele vai falar que a casa do professor, o Silvio Grimaldo fala para ele que a casa não tinha rotina, e aí ele vai falar desses momentos, dos registros, né, da forma que foi feita a narrativa do filme, e aí ele finaliza falando da questão do pensamento mesmo do professor relacionado a que aquilo que acontece jamais deixará de acontecer, foi registrado, digamos, tem a sua existência e nunca será desfeito. Então ele vai falar o seguinte, logo no final, porque aquele escreve em julho de 2022, porém o tempo não para, o que aconteceu não desacontece, que é justamente uma frase do professor, principalmente no curso dele que fala acerca da consciência da imortalidade. A morte, na verdade, só potencializa o seu legado. Agora já não é possível prendê-lo, calá-lo, destruir seus meios de sustento. Suas obras podem ser lidas e relidas quantas vezes se quiser. Seus cursos podem ser vistos e revistos, e nisso ele estará sempre conosco. Então, ele faz esse relato,
né, da sua experiência, né, de como a amizade com o professor levou ele à primeira comunhão na Igreja Católica. E aí, após essas apresentações e esse relato do Josias, nós temos as fotos, tá? Então vou mostrar aqui algumas para vocês. E sempre é uma foto e ao lado uma frase. Então, deixa eu escolher uma aqui. Ó, nave da Catedral Sagrado Coração, em Richmond, Virgínia. Então, é feito dessa forma, tá? Fotos em altíssima qualidade, bem impressas, papel de boa qualidade. E aí, ao lado, existe sempre uma citação do professor. É a proporção entre as nossas representações e a experiência que assegura a racionalidade dos nossos pensamentos. Então, se você não importa em ter uma vitória póstuma, você ganhará sempre. Aqui, uma outra foto. Olavo de Carvalho a caminho da Catedral para a missa dominical em Richmond, Virgínia. E a última foto é justamente uma foto onde ele vai falar de que quando ele chega a Richmond, o professor de Olavo está esperando ele. A amizade é para sempre. Que essa é uma das fotos mais legais que é veiculada, enfim. Bom, eu acredito que essa obra especificamente, ela ilumina todas as outras que já foram lançadas acerca do professor Olavo de Carvalho, porque, como eu disse, como eu prefiro o registro fotográfico, elas trazem a possibilidade de você não só visualizá-la com os detalhes, mas também o olhar, a profundidade do pensamento, né? Existem fotos do professor Olavo com a Roxane, enfim. Eu ainda estava comentando esses dias, eu acredito que essa obra lança luz sobre todos os livros, e apesar de ser uma expressão atualmente utilizada de forma vulgar e às vezes até pejorativa, mas eu acho que essa obra ilumina todas as outras do professor. Ela ilumina e humaniza, tá? E ao final, nós temos ainda uma pequena biografia do professor Olavo de Carvalho, que fala Vida e Obra de Olavo de Carvalho, por Bruno Fontana, feita com base nas informações do COF, né? Arquivos originais do filme Jardim das Aflições, de Josias Teófilo, currículo do professor, preparado por sua esposa Roxane, dados fornecidos por Mariana Reis, ex-assessora, e o arquivo pessoal de Mary Harakawa, antiga aluna e amiga do professor. Então, para quem, não só para quem é fã, mas para quem deseja conhecer melhor a obra do professor Olavo de Carvalho, tá aqui O Filósofo e a Sua Circunstância, altamente recomendado, para que você, principalmente para quem não teve a oportunidade de conhecer o professor, eu acho que te traz inclusive certa proximidade com aquilo que ele queria passar. E nós sabemos que o filósofo não, como o próprio Platão já dizia, não transmite só aquilo que está escrito, mas também formas, olhares, jeitos. Inclusive isso gerou todo o imbróglio acerca das doutrinas não escritas de Platão, que não é tema aqui do vídeo, mas esse livro, eu acho que ele possibilita esse contato, nesse sentido que eu estou dizendo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.